Olá pessoal, Rafael Marcos Oliveira para mais um vídeo para vocês e eu vim aqui para fazer mais um desses vídeos que tem perfil de videoaula, né, quase como um curso. Eu vi que vocês gostaram, vi que o feedback foi positivo e eu estou voltando aqui com mais conteúdo desse tipo para vocês. Mas antes de entrar no conteúdo, e a gente vai falar hoje sobre o jogador, as suas características e sua posição, eu preciso dar um recado para vocês. Muita gente sabe que está vendo esse vídeo, mas muita gente pode não saber também que eu tive o meu Instagram hackeado, né? Provavelmente hackeado, eu não consigo afirmar com 100% de certeza, mas provavelmente ele foi hackeado. Então, eu não vou nem entrar muito no mérito, é muito chato, foi uma situação muito ruim. Então a gente está com o objetivo de conseguir 1.000 seguidores aqui no YouTube, exatamente, 1.000 seguidores aqui no YouTube. Eu vou passar a produzir mais conteúdo para cá também, a minha prioridade era Instagram, produzo para o YouTube também, mas minha prioridade era o Instagram. Agora eu vou equilibrar um pouco mais isso, vou inverter um pouco mais. Vou dar uma prioridade maior aqui no YouTube. Então, se você quiser ver o meu conteúdo, né, ter mais acesso ao meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado, para que você consiga receber o meu conteúdo assim que sair, igual você recebe no Instagram, né? No Instagram é mais fácil isso, no YouTube é um pouco mais difícil. Então, se você se inscrever e ativar o sininho, o YouTube vai distribuir melhor para você o vídeo. Bom, dito isso, é, eu já tenho um novo perfil no Instagram, tá aqui nas descrições, rafael.marques.oliveira1. Então, se você ainda não me segue lá, e você me seguia no Instagram antigo, segue lá, que esse é o novo Instagram, e é a partir de lá que eu vou produzir conteúdo agora. Existe a possibilidade de eu conseguir reaver a conta, mas caso eu não consiga reaver, é a partir desse Instagram que eu vou produzir conteúdo para vocês. Bom, dito isso, a gente vai falar sobre um tema hoje, que é falar sobre o jogador. Muitas vezes esquecido no futebol, né? Por incrível que pareça. A peça mais importante do jogo muitas vezes é esquecida. A gente vai falar sobre os tipos de características que um jogador pode ter, as características da posição também. Bom, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. E já que passando para a imagem seguinte, para o slide seguinte, a gente vai ver, e com a boa ilustração do Ramires, a gente vai ver os tipos de características que um atleta pode ter. Um atleta, basicamente, ele pode ter três tipos de características, né? São as características do próprio atleta, ou seja, aquilo que está relacionado à sua morfologia. E o que é a sua morfologia? São os aspectos fenótipos dele que vão impactar na forma com a qual ele joga. E o que é isso? A altura desse atleta, o peso, o comprimento dos membros, as capacidades físicas que ele já tem ali predisposição ou não, ou que ele não tem predisposição. Que mais? As coisas que configuram, que constituem esse atleta enquanto pessoa, enquanto ser humano, antes daquilo que constitui ele como atleta, como jogador. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que é uma característica morfológica do Ramires, por exemplo. Ele é um jogador que não é tão alto, mas ele tem membros muito compridos, né? Ele é muito esguio, então isso dá uma condição de passada dele para ele mais ampla e isso influencia na forma com a qual ele joga. Então, quando a gente fala desse jogador, a gente está falando dele como pessoa também, das características que ele tem como ser humano. Então, o primeiro tipo de característica que a gente pode enxergar no atleta são suas características morfológicas, né? O pé dominante, por exemplo, por mais que ele treine um pé não dominante, mas provavelmente ali ele vai ter um pé dominante, ou um pé hábil, né? Tem gente que chama de pé hábil também. É, e isso tem a ver com as características inatas daquele jogador. E isso determina algumas coisas no jogo dele, alguns aspectos do jogo dele que a gente vai ver mais pra frente, inclusive. Bom, outra característica que a gente tem que ver no jogador são as características que são inerentes àquela posição que ele vai jogar. Então, eu vou dar um exemplo bem idiota, com perdão a palavra, mas vocês vão entender. O goleiro, ele tem que saber jogar com as mãos. Não adianta um atleta ou um menino, ou alguém que tem vontade, que tem predisposição para ser goleiro, e ele não tem uma boa capacidade de jogar com as mãos, ele não tem habilidade com as mãos. Isso vai impedi-lo de exercer aquela posição. Ele pode até exercer no nível competitivo mais baixo, mas eu estou falando aqui de nível profissional, profissional de alta competição, de alto rendimento. Então, para esse contexto, não dá, é impossível. E algumas posições, como essa do goleiro, né, esse exemplo que eu dei do goleiro, ela tem características inatas. Para você conseguir jogar nessa posição, você tem que conseguir desempenhar e desenvolver essas características. Senão você não vai conseguir jogar nessa posição, pelo menos não em alto nível. Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender muito bem isso também, né? Essa do goleiro é bem óbvia, mas tem um outro exemplo que é mais característico. Você pega um cara que é baixo, que ele tem muita massa muscular, por exemplo, que deixa ele pesado, e aí ele não consegue impulsionar bem. Ele é baixo e também não consegue impulsionar bem.
E aí você vê que ele até tem um bom perfil para zagueiro, mas ele não consegue ter duelos aéreos. Se ele não tem duelos aéreos, infelizmente ele não vai conseguir ser zagueiro, pelo menos não no nível competitivo alto. Ele vai precisar, é uma condição da posição, é uma posição que é exposta demais a duelos aéreos. Então, se o indivíduo ele não tem um bom cabeceio, ele não tem um bom duelo aéreo, quando eu falo bom, não é perfeito e maravilhoso, não. É o mínimo necessário para conseguir jogar em alta competição. Se ele não tem nem o mínimo necessário, então ele não vai conseguir ser zagueiro, por melhor que ele seja nos outros indicadores, porque essa é uma, é uma, é um preditor importante para aquela posição. É um preditor primário para aquela posição. Então, se ele não consegue desenvolver essa capacidade, se ele não consegue superar a falta de estatura e a falta de impulsão, né, a falta de capacidade de saltar, ele não vai conseguir jogar de zagueiro. Ele pode jogar em outra posição, pode se adaptar a outro lugar, outra região do campo, mas de zagueiro ele não vai jogar porque é um preditor primário da posição. Então, também existem características inatas da posição, essa como eu expliquei essa, e a gente tem que relacionar a morfologia do atleta, ou seja, quais são as características físicas, fenóticas daquele atleta, junto com aquilo que são as características da posição, que são demandas primárias da posição. E quando a gente faz essa correlação do atleta e da posição, ou seja, quando a gente faz a relação entre quem é o atleta, né, quais são as suas características como ser humano, mais a posição que ele se predispõe a jogar, a gente vai entender qual é a sua função em campo, né, quais são as características que ele tem como atleta que o propiciam executar bem ou não a sua função, né? E não é somente executar, é como ele executa. Então, quando a gente fala sobre função do jogador, sobre a função do atleta daquela posição, a gente está falando também como ele executa aquela posição, como ele faz aquilo, né? E isso é primordial. E isso é primordial no sentido que se diferencia um atleta do outro, né? A gente tem atletas com características morfológicas diferentes, para a mesma posição e que podem exercer a função de formas completamente diferentes, porque eles executam de formas completamente diferentes. E eles executam de formas completamente diferentes porque eles têm um repertório motor diferente, eles têm uma carga cognitiva diferente. Então, eles têm uma forma de olhar para o jogo e a forma como eles interagem, né, as suas habilidades com a forma que eles olham para o jogo é diferente, né, de um para o outro. E isso faz com que o atleta seja único, né? Faz com que o atleta seja categorizado de acordo com a posição. Ah, então eu quero um volante, para pegar o caso do Ramires, né? Eu quero um volante que tenha determinada característica que o Ramires tem. Então eu vou já olhar para o mercado, por exemplo, se é uma situação de captação para atletas com essa capacidade ou com essa característica, né? Ou seja, como o Ramires executa a posição. E aí a gente vai olhar para o mercado e vai olhar para jogadores parecidos com ele, né? Então a gente pode, por exemplo, citar características que o Ramires tem, né, que são únicas ou que são de um grupo seleto de jogadores, de como ele executa essa posição, né? Ele é um volante, um médio, que tem uma passada muito ampla, isso tem a ver com a característica morfológica que ele tem. É um jogador que tem facilidade de jogar em condução, também tem a ver com a característica morfológica que ele tem, né? O desenvolvimento dele enquanto ser humano. Ele é um jogador que tem uma boa combatividade, né? Isso é uma característica inata da posição. O volante tem que ter ali algum tipo de combatividade para conseguir jogar nessa posição. E ele é um jogador de muita infiltração, de muita penetração com bola. Isso tem a ver com como ele executa essa função, né? Desculpa, como ele executa essa posição, que vai categorizar a função que ele exerce em campo. Então a gente tem que olhar para os três tipos de características. O tipo de características do atleta, ou seja, quem é aquele atleta, qual é a sua morfologia, como ele é estruturado, quais são as demandas da posição, as demandas primárias da posição, as demandas que são inatas à posição, e por último é como ele vai executar essas demandas da posição de acordo com os seus aspectos morfológicos, que aí sim vai determinar qual é a sua função em campo, beleza? Bom, dito isso, a gente já pode passar para a imagem seguinte, que é perguntar quem é esse jogador que está arriscado aí, né? A gente tem um 4-2-3-1, mais ou menos bem desenhado, e o goleiro é maior que os outros, notei agora. E quando a gente olha para essa posição, a gente pergunta quem é esse jogador? Esse jogador ele pode ter morfologias diferentes, ele pode ter formas de executar a posição diferente. E é aí que está a boniteza do futebol, né?
Aí é que tá a boniteza, é ótimo, é bem nordestino, a beleza do futebol. E aí que a gente olha para o futebol e consegue ver a pluralidade, a diversidade que o futebol nos apresenta. Bom, porém, essa diversidade, essa pluralidade, como eu falei, ela tem uns tons. E acho que isso que é interessante, né? Para ser volante, ele tem que ser volante. Então, eu gosto, inclusive, de uma analogia que eu já não me lembro, não sei o que eu vi, mas acho que é interessante. Não sei se foi o professor Nuno Presume ou o professor João Tralhão, que falaram assim, eu quero um azul, mas esse azul pode ser um azul turquesa, um azul bebê, um azul escuro, um azul claro, um azul cimento, enfim, mas é tudo azul. A tonalidade difere. Então, quando a gente olha para o jogador dessa posição e vê que ele executa essa posição diferente, né, dando uma função diferente para a mesma posição, a gente está olhando para o azul, ou seja, para o volante, mas com tonalidades diferentes, com execuções diferentes. E quando a gente olha para uma equipe que seja boa, uma equipe que seja, entre aspas, perfeita, a gente está olhando para o casamento dessas funções. A gente olha para um jogador que dentro daquele setor, ele vai casar com o jogador da própria equipe, né, da equipe dele, porque ele tem ali características que ele empresta à posição que fazem sentido ao lado das características que o companheiro dele também empresta à posição dele. E assim a gente consegue fazer uma equipe harmônica. Vou dar um exemplo. É, ótimo exemplo que me veio à cabeça aqui. A gente olha para o Firmino, né, como o Firmino faz os desmarques de apoio para dar superioridade nos corredores e como ele consegue atrair jogador e fixar muitas vezes jogador para abrir espaço para as rupturas de Mané, de Salah, né? Ele desequilibra a linha adversária, gerando ali um espaço que os seus extremos conseguem aproveitar. Então é o casamento de características, né? É a característica do Firmino, de gerar desmarque de apoio, de atrair jogador para o seu próprio desmarque, né? De dar superioridade num corredor no outro, que vai atrair ali um zagueiro da última linha, um jogador integrante da última linha, e vai abrir um espaço para que o Mané, que tem muita velocidade de ruptura, que o Salah, que também tem muito desmarque de ruptura e muita penetração com bola, para que eles consigam aproveitar esses espaços, né? Eu caso a característica do Firmino com a característica desses dois jogadores. Então, um bom time de futebol, uma boa equipe, é o casamento dessas características. Bom, então, respondendo a pergunta, quem é esse jogador? Esse jogador pode ser vários azuis, para continuar no exemplo, né? Ele pode ser tanto um jogador como o Matuidi, que é um jogador mais parecido com aquilo que eu falei do Ramires, um jogador do Ramires, um jogador com muita condução, com muita chegada na área, um jogador canhoto, é um jogador que também tem uma boa combatividade, que tem dinâmica, que tem intensidade, que tem capacidade de dar apoio nos dois corredores, né? Ele é um volante que me chama muita atenção, porque ele tem capacidade também de jogar no corredor lateral. Ele é muito dinâmico sem bola, ele se apresenta muitas vezes para conseguir ser linha de passe próxima do centro de jogo. Então ele é um volante interessante, que dá uma intensidade interessante. Bom, e é mais alto, então tem um provável duelo aéreo melhor, maior, ajuda mais em bolas paradas. Então, continua sendo azul, mas é uma tonalidade de azul, né? Ou seja, é volante, continua sendo volante, mas é um tipo de volante. Ou seja, é uma função diferente, né? Porque as características morfológicas de como ele exerce a posição são diferentes dos demais. Esse cara também pode ser um Thiago, que é um jogador que tem muito passe entre linhas, que é um jogador que dita ritmo, que tem muita capacidade de variar corredor, é um organizador do jogo por trás, né? Tem muita capacidade de jogar de costas. Ou seja, também pode ser esse jogador. Eu também posso ter esse tom de azul nessa posição. E também pode ser o Modric, que é um volante mais parecido com o meia, que tem mais chegada, que tem mais bate de fora, é, mais pifador, talvez, que os outros dois. Mais dinâmico que o Thiago e que o Matuidi quando ele está mais próximo da área. Mais dinâmico nesse sentido, né? Então, ele vai emprestar características diferentes para a equipe, né? Porque ele tem uma vida pregressa diferente dos outros dois, ele tem uma relação com a posição diferente dos outros dois, que assim vai determinar a sua função dentro daquela posição, né? Ele tem uma morfologia diferente também dos outros dois, então ele vai dar para aquela posição uma função diferente. Então, quando a gente olha para a posição, a gente não pode determinar que o jogador tem que ser daquela forma. A gente tem que entender qual é o tom de azul que eu quero, ou seja, qual é a função que eu espero que o jogador exerça naquela posição. E isso aí a gente vai, inclusive, ver no slide mais para frente,
Isso também tem a ver com o momento do jogo, né? O que é que eu espero para aquele jogador no momento do jogo, mas a gente vai ver mais para frente. Bom, dito isso, eu vou citar o professor Daniel Barreira, um cara que eu tenho muita admiração, que ele diz assim, né? Bons jogadores fazem melhores contextos fazem melhores jogadores. Qual é a conclusão que a gente tira dessa frase? É que não existe jogador bom ou ruim, né? Ou seja, existe jogador que está no contexto certo e jogador que está no contexto errado, muitas vezes. Quando a gente olha para um jogador, a gente espera, principalmente um jogador que é mais conhecido, né? Não um jogador que está saindo da categoria de base agora e que está sendo revelado agora. Um jogador mais rodado, que já tem uma vida pregressa no futebol profissional, reconhecidamente forte, é um cara que já tem anos na profissão. A gente muitas vezes vê um jogador que é muito bom, aí ele muda de clube e o rendimento dele cai muito. E a gente geralmente tende a massacrar esse jogador, né? Bater muito no cara. E geralmente não é o rendimento do cara que caiu. Pode até acontecer, um rendimento individual, fisicamente ele caiu, pode ser que aconteça. Mas geralmente o que acontece, né, pelo menos na minha opinião, na maioria das vezes, é que ele caiu num contexto que não favorece a forma com a qual ele exerce aquela posição. Não favorece as características que ele empresta àquela posição, gerando uma função. E isso, o coletivo, né, o contexto que ele vai se inserir ali não é favorável. Então a gente pode olhar para um jogador que ele faz. Eu vou dar um exemplo, inclusive, que me veio à cabeça agora. É, quando eu olho para um jogador e quando eu olho, por exemplo, para o Felipe Coutinho, e eu vejo para onde o Felipe Coutinho vai, né, quando ele sai do Liverpool para o Barcelona. Eu entendo ali que é um contexto positivo para ele, né, que é um contexto que pode favorecer, mas isso não significa dizer que isso é uma garantia de que ele vai bem ali naquele contexto. Mas eu, principalmente agora sabendo do que aconteceu, né? Mas quando a gente olha a priori, quando a gente olha para o jogador e olha para o contexto, a gente vai dizer, poxa, faz sentido aquele cara ali. As características que ele empresta àquele grupo de jogadores vai somar naquela coletividade, não vai anular naquela coletividade. Eu me lembrei da frase do Jorge Sampaoli, treinador do Atlético Mineiro agora, em que ele diz assim: quando eu jogo com Firmino e Neymar, eu tenho que entender que eles podem se anular ou que eles podem se completar. E o que é que ele está querendo dizer com isso? É que se eu não entender, se eu não tiver um contexto em que eu alinhe as funções que Firmino e Neymar dão para suas respectivas posições, eu não vou conseguir extrair o melhor dos dois. Eu posso, inclusive, fazer os dois se anularem, né? Falando do ponto de vista tático, né, como é que isso poderia se proceder, né? O Firmino é um jogador que faz muito aquilo que eu falei, né, os desmarques de apoio para dar superioridade nos corredores, principalmente o corredor central, e Neymar muitas vezes é um jogador que já ocupa o corredor central a priori, ou que sai de fora para dentro para ocupar o corredor central, que não é de lá, mas às vezes chega lá. E aí eu posso ter dois jogadores ali dentro de um espaço que não faz muito sentido, né? Eu posso fazer disso uma coisa boa ou uma coisa negativa. O que é que vai me fazer ter isso, né? Uma coisa positiva. É o contexto. Eu tenho que fazer um contexto favorável para que aquilo que eu falei no slide anterior, né? De cada posição ter um jogador que exerça aquela posição numa função que some ao jogador que está ao seu lado, de maneira a potencializar todos. Beleza? Então, gravem essa frase, que essa é uma frase muito interessante, que eu acho que ela serve para outros, vamos lá, contextos de futebol, que são bons jogadores fazem melhores contextos fazem melhores jogadores, né? Essa é uma frase que nos diz, não existe jogador bom ou ruim. Um outro exemplo que eu me lembrei agora, antes de mudar de slide, é que muitas vezes a gente olha para um jogador e diz assim, esse jogador é ruim. Aí ele muda de clube e vira fera, né? Me lembrei do caso do próprio Casemiro, né? Quando ele saiu do São Paulo, ele saiu um pouco pela porta dos fundos, né? Porque em determinada medida não conseguiu render aquilo que se esperava no profissional. A gente olha para o próprio William José também, que quando saiu de São Paulo, aí ele chegou num contexto que favorece o jogo deles, ele chegou num contexto que permite com que o jogo deles aconteça, né? Que ele, enquanto função, vai somar a coletividade. Então isso potencializa e muda a nossa perspectiva sobre esse jogador. Mais um exemplo que me veio à cabeça, né? O Davidson no Palmeiras, também é um exemplo que pode ser nesse sentido, né? Ele não é bom ou mau jogador, ele estava no lugar certo, no contexto correto, que potencializou aquilo que ele tinha de bom e ele conseguiu também potencializar a equipe, né? Então, ele como jogador fez um contexto melhor e o contexto também dele fez um melhor jogador. Acho que exemplo melhor que isso não existe. Bom, seguindo. Quando a gente olha para o jogador, a gente tem que olhar quem é esse jogador, como eu estava dizendo, e para onde ele está indo, né? Ou seja, quais são as características do jogador enquanto função, a morfologia e aquilo que cada demanda da posição versus a cultura do clube. Ou seja, quando a gente olha para o jogador, a gente consegue mais ou menos prever, de acordo com a cultura do clube e os jogadores que têm o histórico naquela posição, se aquele jogador vai dar certo naquele lugar ou não.
se aquele jogador ele vai conseguir desempenhar bem ou não, se ele vai conseguir chegar no alto rendimento ou não. É, e isso e nesse tipo de escolha, a gente consegue minimizar os erros, né? Quando a gente olha para um contexto e vê que aquele contexto não encaixa aquele jogador, então, poxa, será que vale a pena esse jogador ir para ali? Será que vale a pena esse jogador ser colocado num contexto em que ele não vai, como é que eu vou dizer? Ele não vai conseguir render o máximo? É difícil, né? Eu vou dar um exemplo de uma. Podem até, inclusive, comentar aqui embaixo se eu me enganar. Eu acho, por exemplo, que o Reinier, para pegar um exemplo bem recente, ele não foi para o melhor contexto para ele. Ele foi para uma equipe que tem um histórico de jogar no 4-3-3 há muito tempo, ele é um segundo atacante, né? Eu não consigo ele jogando, vê-lo, né? Imaginar jogando de lado do campo. Não acho que ele é um jogador tão forte como para um, acho que ele é um jogador que tem uma finalização muito boa, mas também não é 9. Enfim, e não sei se ele vai dar certo no Real Madrid, se a gente projetar que o Real Madrid vai continuar dentro dessa estrutura. Porém, pode ser que dê. Então não sei, de fato não sei. Por quê? Por que que eu não sei? Porque isso não é determinístico, né? Muitas vezes a gente faz essa previsão de olhar para um jogador e dizer, esse jogador aqui não vai dar certo. Ou de olhar e dizer, esse jogador aqui vai dar muito bom, né? Que ele parece muito com a cultura do clube. E às vezes não dá certo. E por isso que eu falo, isso não é determinístico. Isso nos garante uma margem de erro menor, mas não é determinístico como o exemplo que a gente está vendo aqui, né? O Vidal, quando a gente olha para o médio do Barcelona, poxa, olho para o tripé do Barcelona e olho para o Vidal, não é o jogador que eu acho que faz parte da cultura do clube, que vai encaixar ali. Mas encaixou, deu certo, está desempenhando bem, é, e acredito que ele está desempenhando, por isso que não é determinístico, né? E por outro lado, quando a gente olha para o Hazard, né, a gente olha para o Real Madrid, poxa, o Real Madrid acabou de perder um jogador daquela posição importante, ele é um jogador de um para um muito forte, ele é um jogador que vai fazer sentido dentro do modelo de jogo do Zidane, então, poxa, o Hazard vai dar certo no Real Madrid, e aí acontecem coisas que o rendimento dele é abaixo, né? Ele não desempenha o que poderia desempenhar. Então, isso é uma margem de erro menor, mas não é determinístico, né? Muitas vezes a gente tem um treinador ou uma diretoria um captador que consegue ver além disso, né? E projeta uma coisa que a gente não está projetando naquele momento e consegue muitas vezes acertar. Então, não significa. A gente não tem como determinar. Olha para o jogador e dizer, não vai dar certo. Não, não é assim. A gente precisa ver primeiro a interação daquele jogador com o contexto, mas sabendo que a margem de erro, a possibilidade de erro, né? A margem de erro é maior. Bom, dito isso, eu vou deixar aqui uma atividade para vocês. Para todo mundo que está aqui assistindo esse vídeo, eu vou deixar uma atitude para que vocês tomem depois desse vídeo, né? Muitos de vocês querem trabalhar como analista de desempenho, que me assistem aqui, e muitos de vocês querem trabalhar como analista de captação, né? Atrás dos clubes, inclusive porque, para quem não está inserido ainda no clube, talvez seja a possibilidade melhor, mais rentável, que financeiramente você se dê melhor. Então, qual é a dica que eu te dou? Qual é o conselho que eu te dou? Crie parâmetros, né? Crie os seus indicadores. Então, o que esperar de um jogador? E como é que a gente cria esses parâmetros? É respondendo exatamente essa pergunta. E primeiro, esses parâmetros eles são seus, tá? Eles não são do clube, eles não são do empresário que você pode prestar um serviço, eles são seus. Óbvio que você pode adaptar ao clube, pode adaptar ao empresário, até deve, mas é importante que você tenha os seus para que você tenha o seu filtro a priori, ok? Bom, quando a gente responde essa pergunta, o que esperar de um jogador, a gente está naturalmente criando os indicadores. E aí eu vou dar dois caminhos para que vocês consigam criar os indicadores de vocês, para que vocês criem os parâmetros de vocês. Primeiro, responder essa pergunta por posição, ou seja, o que eu espero de um goleiro, o que eu espero de um zagueiro, o que eu espero de um lateral, de um volante, e assim vai, etc. E aí vocês vão relacionar esse primeiro tópico, né, o por posição, com os submomentos de jogo. Ou seja, o que eu espero de um zagueiro em primeira fase de construção. E aí eu vou listar o que é que eu espero de um zagueiro em primeira fase de construção. Que ele tenha um domínio orientado, que ele tenha passe entre linhas, que ele consiga jogar com o pé não dominantes quando ele tiver sob pressão, que ele consiga fazer diagonais longas. Aí eu vou pensando, né? O que é que eu espero? Bom, o que é que eu não espero? Quando eu estou jogando, por exemplo, o que eu não quero que um atacante seja em bloco alto, quando eu estiver marcando em bloco alto, né? Eu espero que o atacante
ele seja intenso, eu espero que o atacante tenha a capacidade de ter a pressão com velocidade, enfim, etc. E aí, quando eu olho para o atacante, eu digo, opa, esse atacante é um 9 mais posicional, mais lento, se calhar ele não faz sentido ali para o que eu estou pensando para o jogo, né? Então é entender que não existe jogador bom ou ruim, vai voltando aquilo novamente. Existe jogador que faz sentido para aquilo que eu quero, e jogador que não faz sentido para aquilo que eu quero. Ou seja, eu quero. O que é que eu espero de um primeiro médio? Eu espero no primeiro médio com grande intensidade nos momentos sem bola, com grande capacidade de cobertura curta e longa, com grande capacidade de ser cobertura variando os corredores, com grande interceptação, com grande desarme, com bom para um. Ou seja, eu estou listando praticamente ações defensivas, né? É o que eu espero de um volante nos momentos sem bola, né? Nos submomentos sem bola. Se calhar o Busquets não vai ser esse cara, mas o Busquets pode ser um super cara para outro momento do jogo, né? Ah, eu quero um volante que tenha domínio de tempo e espaço, eu quero um volante que tenha domínio orientado, eu quero um volante que tenha capacidade de jogar bem em espaço de habilidade, eu quero um volante que tenha capacidade de utilização com muita maestria, né? Com muita boa capacidade dos dois pés, né? Uma ambidestria funcional, etc. E aí, para isso, o Busquets faz sentido. Perceberam o que eu estou querendo dizer? Ou seja, quando vocês colocam o que é que vocês esperam dos jogadores nos submomentos do jogo e vocês hierarquizam isso, isso aqui eu espero mais do que isso, vocês conseguem achar o jogador ideal. Vocês vão conseguir estabelecer ali um padrão, estabelecer ali um critério para que vocês consigam fazer a captação de vocês, por exemplo, para que vocês consigam dizer que esse jogador é bom ou ruim. Quem me conhece sabe, tem muito jogador que é muito top, que eu olho para os indicadores, que são os meus indicadores, os indicadores que eu considero positivo, e eu não acho que o cara preenche. Muitas vezes ele é um jogador de topo. Vou dar um exemplo aqui. Eu não acho o Toni Kroos grande jogador, para quem me conhece mais no íntimo sabe disso. O pessoal do grupo do WhatsApp, a gente vive debatendo sobre isso. Por quê? Porque quando eu olho para os indicadores que eu construí para cada submomento, para aquela posição, ele não preenche aquilo. Significa que ele é mau jogador? Não, ele é excelente jogador. Só não faz sentido para aquilo que é a forma com a qual eu enxergo o jogo. Então, quando você cria indicadores, você vai conseguir chegar nessa visão também, beleza? Então, fica aí a dica. Crie os seus parâmetros por posição e a cada submomento do jogo. O que eu espero dessa posição em primeira fase de construção. O que eu espero dessa posição em segunda fase de construção. O que eu espero dessa posição em zona de finalização. Sem bola, em bloco alto, em bloco médio, em bloco baixo, em transições, na pressão pós-perda, na recuperação da bola. O que eu espero dessa posição nos submomentos do jogo. Beleza? Bom, dito isso, quero agradecer demais você. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Espero ter agregado minimamente de conhecimento para você sobre esse assunto, um pouquinho de conhecimento para você sobre esse assunto. E se você acha que de fato eu consegui contribuir, se você acha que de fato eu consegui agregar o mínimo de conhecimento para você, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o canal e me dá muita força para que eu continue, principalmente depois dessa situação, desse baque que eu sofri aí no Instagram, beleza? Então eu vou pedir para que você se inscreva no canal e fique ligado que vai ter mais vídeo nesse perfil aqui no canal, beleza? Rafael Marcos Oliveira para você e até a próxima.